Capítulo 40, Jeremias. Subtítulo: Jeremias fica em Mispá com Gedálias. Esta é a palavra que veio a Jeremias, da parte do Senhor, depois que Nebuzaradã, capitão da guarda, o libertou em Ramá. Ele o havia levado, quando Jeremias estava acorrentado no meio de todos os cativos de Jerusalém e de Judá, que estavam sendo conduzidos para o exílio na Babilônia. O capitão da guarda levou Jeremias e lhe disse: O Senhor, teu Deus, pronunciou esta catástrofe contra este lugar. E o Senhor a cumpriu e fez como tinha dito. Portanto, tudo isso vos aconteceu porque pecastes contra o Senhor e não obedecestes à sua voz. Hoje te libertarei das correntes que prendem tuas mãos. Se quiseres vir comigo para a Babilônia, eu cuidarei de ti. Mas, se não quiseres vir comigo para a Babilônia, não venhas. Olha, toda a terra está diante de ti. Vai para onde te parecer bem e conveniente. Se assim quiseres, volta a Gedálias, filho de Aicã, filho de Safã, a quem o rei da Babilônia constituiu governador das cidades de Judá e habita com ele no meio do povo. Ou vai para qualquer outra parte que quiseres. Então o capitão da guarda deu-lhe ajuda para a viagem e um presente, e o deixou ir. Assim, Jeremias foi até Gedálias, filho de Aicã, em Mispá, e permaneceu com ele entre o povo que havia ficado na terra. Quando os chefes das forças que estavam no campo e os seus homens souberam que o rei da Babilônia havia estabelecido Gedálias, filho de Aicã, como governador da terra, e que lhe havia confiado homens, mulheres e crianças, os mais pobres da terra, que não haviam sido levados cativos para a Babilônia, foram encontrar-se com Gedálias em Mispá. Eram eles Ismael, filho de Netânias, Joanã e Jonatas, filho de Careá, Seraias, filho de Tanumete, os filhos de Efai, o Netofatita, e Jazânias, filho de Maacatita, todos eles e os seus homens. Gedálias, filho de Aicã, filho de Safã, jurou a eles e aos seus homens: Não tenhais medo de vos sujeitar aos babilônios. Habitai na terra e submetei-vos ao rei da Babilônia, e assim sereis bem-sucedidos. Mas eu continuarei morando em Mispá, para vos representar diante dos babilônios que vierem a nós. Vós, porém, colhei as uvas para fazer vinho, e as frutas de verão, e o azeite. Armazenai tudo isso nos vossos jarros, e habitai nas cidades que ocupastes. Do mesmo modo, quando todos os judeus que estavam em Moabe e entre os amonitas e em Edom e os que se encontravam em todos os países souberam que o rei da Babilônia havia deixado um remanescente em Judá e posto sobre eles Gedálias, filho de Aicã, filho de Safã, todos os judeus de todos os lugares para onde foram lançados voltaram para a terra de Judá, até Gedálias em Mispá, e colheram grande quantidade de uvas para o vinho e frutas de verão. Subtítulo: Joanã avisa Gedálias. Joanã, filho de Careá, e todos os chefes das forças que estavam no campo foram encontrar-se com Gedálias, em Mispá, e disseram-lhe: Tu sabes que Baalis, rei dos Amonitas, enviou Ismael, filho de Netânias, para tirar-te a vida? Mas Gedálias, filho de Aicã, não acreditou neles. Todavia, Joanã, filho de Careá, falou a Gedálias em segredo em Mispá: Peço-te que me deixes ir e matar Ismael, filho de Netânias, sem que ninguém o saiba. Por que razão ele te tiraria a vida, de modo que fossem dispersos todos os judeus que se juntaram a ti e fosse destruído o remanescente de Judá? Mas Gedálias, filho de Aicã, disse a Joanã, filho de Careá: Não faças tal coisa, pois não falas a verdade sobre Ismael. Capítulo 41. Jeremias. Subtítulo: O assassinato de Gedálias.
No 7º mês, Ismael, filho de Netânias, filho de Elisama, de sangue real, um dos oficiais do rei, foi a Gedálias, filho de Aicã, em Mispá, levando 10 homens consigo. Enquanto comiam juntos, levantou-se Ismael, filho de Netânias, com os 10 homens que estavam com ele, e passaram ao fio da espada Gedálias, filho de Aicã, filho de Safã, matando assim aquele que o rei da Babilônia havia colocado como governador sobre a terra. Ismael também matou todos os judeus que estavam com Gedálias, em Mispá, assim como os soldados babilônios que se achavam ali. No dia seguinte, depois do assassinato de Gedálias, sem que ninguém soubesse, 80 homens com a barba rapada, as vestes rasgadas e cheios de cortes no corpo, vieram de Siquém, Siló e Samaria, trazendo nas mãos ofertas de cereais e incenso para levar à casa do Senhor. Ismael, filho de Netânias, saiu de Mispá para encontrá-los. Ele ia chorando enquanto caminhava, e, ao encontrá-los, disse-lhes: Vinde a Gedálias, filho de Aicã. Quando eles entraram na cidade, Ismael, filho de Netânias, e os homens que estavam com ele, os mataram e jogaram num poço. Mas entre eles se acharam 10 homens que disseram a Ismael: Não nos mates. Temos escondidos no campo depósitos de trigo, cevada, azeite e mel. Por isso ele os deixou em paz e não os matou como os outros. O poço em que Ismael jogou todos os cadáveres dos homens que havia matado por causa de Gedálias é o mesmo que o rei Asa havia feito para defender-se de Baasa, rei de Israel. Foi esse mesmo poço que Ismael, filho de Netânias, encheu de cadáveres. Ismael levou cativo a todo o restante do povo que estava em Mispá, as filhas do rei e todo o povo que ficara em Mispá, que Nebuzaradã, capitão da guarda, havia confiado a Gedálias, filho de Aicã. Ismael, filho de Netânias, levou os cativos e atravessou o território de Amon. Quando Joanã, filho de Careá, e todos os chefes das forças que estavam com ele souberam de toda a desgraça que Ismael, filho de Netânias, havia causado, convocaram todos os seus homens e foram lutar contra Ismael, filho de Netânias, e o encontraram perto do grande açude de Gibeão. Todo o povo que estava com Ismael se alegrou quando viu Joanã, filho de Careá, e todos os chefes das forças que vinham com ele. Todo o povo que Ismael havia levado cativo de Mispá virou as costas e passou para o lado de Joanã, filho de Careá. Mas Ismael, filho de Netânias, escapou de Joanã juntamente com 8 homens e foi para o território de Amon. Então Joanã, filho de Careá, e todos os chefes das forças que estavam com ele levaram todos os que haviam restado em Mispá, os quais ele havia resgatado de Ismael, filho de Netânias, depois de matar Gedálias, filho de Aicã, a saber, os soldados, as mulheres, as crianças e os oficiais da corte que havia trazido de Gibeão. Partiram, então, e pararam em Jerute-Quimã, perto de Belém, para dali entrar no Egito, por causa dos babilônios. Eles os temiam, por ter Ismael, filho de Netânias, matado Gedálias, filho de Aicã, a quem o rei da Babilônia havia posto como governador de Judá. Capítulo 42. Jeremias. Subtítulo: Jeremias adverte o povo a não ir para o Egito. Então todos os chefes das forças e Joanã, filho de Careá, e Gesânias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, chegaram e disseram ao profeta Jeremias: Pedimos que aceites a súplica que fazemos diante de ti e peças ao Senhor, teu Deus, por nós e por todo este remanescente. Porque, como podes ver, somos poucos que restaram de muitos. Ora para que o Senhor, teu Deus,
nos mostre o caminho que devemos seguir e o que devemos fazer. Respondeu-lhes o profeta Jeremias: Eu vos atendo e orarei ao Senhor, vosso Deus, conforme o vosso pedido, e vos declararei o que o Senhor vos responder, sem vos ocultar nada. Então eles disseram a Jeremias: Que o Senhor seja testemunha verdadeira e fiel contra nós, se assim não fizermos conforme tudo que o Senhor teu Deus nos ordenar por teu intermédio. Seja a resposta boa, seja má, obedeceremos à voz do Senhor, nosso Deus, a quem te enviamos, para que tudo vá bem conosco, obedecendo à voz do Senhor, nosso Deus. 10 dias depois, a palavra do Senhor veio a Jeremias. Então ele chamou Joanã, filho de Careá, e todos os chefes das forças que estavam com ele, e todo o povo, do mais pobre ao mais rico, e lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, a quem me enviastes para apresentar a ele a vossa súplica. Se ficardes nesta terra, então vos edificarei e não vos destruirei. Eu vos plantarei e não vos arrancarei, pois estou muito triste pela catástrofe que trouxe sobre vós. Não temais o rei da Babilônia, a quem temeis. Não o temais, diz o Senhor, pois estou convosco para vos salvar e para vos livrar da mão dele. Eu vos concederei misericórdia para que ele tenha misericórdia de vós e vos deixe habitar na vossa terra. Mas se disserdes, não ficaremos nesta terra e não obedeceremos à voz do Senhor vosso Deus, e se disserdes, não, pelo contrário, iremos para o Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos o som de trombeta, nem passaremos fome, e ali ficaremos. Nesse caso, ouve a palavra do Senhor, ó remanescente de Judá. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: se estáis decididos a ir para o Egito a fim de habitar ali, então a espada que temeis vos alcançará ali, e a fome de que tendes medo vos seguirá de perto mesmo no Egito, e ali morrereis. Assim acontecerá com todos os que decidirem partir e habitar no Egito. Morrerão pela espada, pela fome e pela peste. Nenhum deles restará, nem escapará da catástrofe que trarei sobre eles. Pois assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: como se derramou a minha ira e a minha indignação sobre os habitantes de Jerusalém, assim se derramará a minha indignação sobre vós, quando entrardes no Egito. Sereis objeto de maldição, horror, desprezo e ofensa, e não vereis mais este lugar. O Senhor falou acerca de vós, ó remanescente de Judá: não entreis no Egito. Sabei que hoje vos tenho avisado de que enganastes a vós mesmos, pois me enviastes ao Senhor, vosso Deus, dizendo: suplica por nós ao Senhor, nosso Deus, e dize-nos tudo conforme que o Senhor, nosso Deus, te disser, e assim o faremos. Eu vos tenho declarado hoje, mas não destes ouvidos em nada à voz do Senhor, vosso Deus, pela qual ele me enviou a vós. Agora, sabei por certo que morrereis pela espada, pela fome e pela peste no mesmo lugar onde desejais habitar.